Bem-vindos! Hoje isso deveria ser uma alegria para o madridismo, depois de tantas semanas de novela e tal, Pero mas é só em parte, porque há uma preocupação que ofusca tudo. Pelo menos é o que eu acho, pode ser que outros não, mas para mim, com tudo que estou lendo e sentindo, é assim mesmo. E é que o caso do Rodri, muitos concordam em dizer que ficou bem mais complicado porque o Barça apareceu e porque o Madrid já não está mais na frente nisso. Vamos ver se o Barça consegue convencer o Rodri, mas parece que quem está na frente na negociação com o clube que precisa receber é o Barça. É impressionante. Agora vamos aprofundar um pouco mais, porque há muitas perguntas. O Barça pode pagar o que o City pede? Bom, eles vão dar um jeito para conseguir pagar, com certeza. Depois pode inscrevê-lo? Se pelo visto não inscreveu as duas contratações que fez, ADM e Gordon, o Rodri confiaria? Bom, o que é impressionante é que com uma janela de transferências incrível do Real Madrid, de tão boa, conseguimos contratar tudo o que contratamos, reforçamos posições importantes antes, com jogadores incríveis. Alguns saíram baratos, outros, como o Diomandé, saíram muito caros. A única que deixamos sem reforço, atenção, caso não contratem o Rodri, porque não vejo mais ninguém no horizonte. Que seja ou ofereça as garantias que oferece o atual jogador do Manchester City, isso não. Reforcemos essa posição que está há 3 ou 4 anos sem ninguém ali, de confiança. E principalmente desde que Modric e Kroos saem. Principalmente desde que Kroos sai, porque Modric era outra coisa. Pois claro, é que é impressionante, eu não saio do meu espanto e da minha raiva. É uma mistura aqui de indignação, mas por algo que ainda não aconteceu. Vamos confiar que isso não fuja do nosso controle. Havia um acordo com o jogador, em termos, em tudo. E aqui, o único com quem não há acordo não é com um clube que está te pedindo 20 ou 30 milhões a mais ou 40. O que foi que você acabou pagando a mais para contratar esse rapaz? O Yan Diomandé, que é muito bom, vai ser ainda melhor, que você precisa, porque a direita, o ponta-direita no Real Madrid, nos últimos anos, é uma posição ali que, vamos lá, não funcionou, mas que te fizeram pagar esse valor a mais. Muitos dirão, ele tem 19 anos, não é como pagar por alguém de 30, mas você pagou 40 a mais claro. Aqui foram cometidos erros, apesar de um ótimo verão com excelentes contratações, como Florentino, Remancar e outros. Mas você faz uma oferta, vai saber qual era o motivo para prejudicar o Barça, e que seja o padrão que se coloque em 100, 150 milhões por Julián Álvares, para que o Barça tenha que pagar isso, e senão o Atlético de Madrid ficam expostos, mas para eles tanto faz passar vergonha ou para que você estava fazendo essa oferta? Claro, você faz essa oferta, solta um comunicado dizendo que recusaram essa oferta de 150 milhões e, porra, o que a Europa faz? Pois é, mas eles têm, claro que eles têm. E então, o Leipzig te pede mais, claro, e você acaba pagando essa verdadeira fortuna por esse garoto, que olha, vai chegar ao Madrid em algumas horas, que tudo ótimo. Mas você acabou pagando 140 milhões, 125 mais esses 15 em variáveis 10 por 10 por sinal, até chegar aos 135 segundo, diz aqui Florian Plettenberg. Facilmente alcançáveis e outros 5 de uma complexidade um pouco maior, mas enfim, dá para chegar aos 140. E então, claro, o Leipzig te diz, olha, mas se você tinha esse dinheiro, se ia pagar pelo Julián Álvares. Mas todo mundo sabe disso, CC. Isso foi dito por Florentino Pérez em um programa de televisão. E depois fez uma oferta e tornou pública a nota ou o comunicado em que dizia: não, rejeitaram minha proposta, é que isso é absurdo. E o City que diz: olha, vou te vender o melhor meio-campista da Copa do Mundo, um jogador que ainda é muito importante para mim. Por mais que ele queira sair, e por mais que esteja no seu último ano, e por mais que tenha sofrido uma lesão no ligamento cruzado, mas ficou provado que ele é o melhor meio-campista deste último campeonato mundial que a Espanha ganhou.
Eu vou te vender ele por 50 ou 55. Me dá 70 pelo menos. Não sei quanto o City está pedindo. Diziam que era 80, né? Mas vocês acham que o Madrid, que já pagou o que pediram pelo Diomandé, que fatura mais de 1 bilhão e 200 milhões por ano, não tem como chegar para o City e falar, pô, toma mais 15, toma mais 10? Não tem para isso? Quando para o Vinícius, e alguns vão dizer, ah, mas o Vinícius, tudo que ele fez pelo Madrid, para mim tanto faz. Se para o Vinícius, e aí a gente entra nesse assunto, bom, depois eu comento uma coisa, porque pelo visto ele apagou tudo do Instagram. No último vídeo eu errei ao confiar em uma conta parecida com a dele, porque tinha fotos, mas na conta oficial ele não postou nada e apagou tudo. Não, mas enfim, para o Vinícius estão aumentando, para não chamar aquilo de prêmio de renovação, chamam de bônus. Se você chama as coisas de outro jeito, a linguagem é muito importante. Isso passa batido, é impressionante. Agora vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Mas, se você tem esse dinheiro para aumentar o que estão pedindo, se não for pelo Rodri, que seja por aquela posição, a posição mais importante para que todo o resto funcione, não me sacaneia. É incrível. Estão dizendo todos, esse Ramon, Rodri agora mesmo, há pouco, faz pouco tempo, Rodri agora mesmo. Barça tem grandes chances. Dizem que os culés saíram na frente nas últimas horas. O Sport informou que a situação ficou difícil para o Madrid, segundo Rodra. O Madrid estava envolvido. Diz aqui, obrigado. 4 Mosquete, no Madrid já começam a considerar perdida a contratação de Rodri. Vamos ver como isso evolui. Em breve, atualizaremos nos sites da ESPN. Bem, Fabrício Romano e todos dizem o mesmo, insisto. O Barcelona falou com o staff do Rodri e o Manchester City sobre possível transferência. O Real Madrid conversa há semanas com o City, que adiou avanços por achar que outros clubes também estavam na disputa. Bem, faz um leilão, um pouco, até certo ponto, talvez com um limite de 80 milhões, pessoal. De verdade, por favor. Vai ter gente de vocês que vai comentar. Bem, ainda tem gente que acha que ele tá manco, que ainda acha que ele não serve pra nada e que não é tão bom assim. Tem gente assim, mas olha, esses aí a gente nem vai dar bola mais porque, meu Deus do céu. E vai ter gente que vai dizer, bom, não tem problema, não é nada demais, não acontece nada. Vamos achar outro, me digam outro. Aquele rapaz holandês, Keith Smith, parece ser uma boa opção. O Wharton também parece ser uma boa opção. Mas eles já se provaram? Voltamos de novo à mesma coisa, a questão dos jogadores que parecem muito bons, mas ainda não se provaram. O que o Madrid está contratando? O que o Madrid contratou durante essa janela de transferências? Contratou jogadores de rendimento imediato, jogadores que resolvem, veteranos, Bernardo Silva, Dumfries, Cucurella. Não é veterano, mas chega e resolve. Um Cucurella poderia ter sido contratado há anos. Aqui no Madrid, ou seja, mudou-se a política de contratações, sem dúvida com Dumfries e com Bernardo Silva. E não sei se esqueço alguém, mas acho que com eles, né? Principalmente. E claro, com aquilo que a gente achava que era certo, que era o Rodri, você precisa ganhar já. Já não, anteontem você precisava ganhar. Obrigado. E a posição de volante é importantíssima no Real Madrid, porque aí está uma das chaves pelas quais nesses 2 últimos anos a gente ficou chupando o dedo com o melhor ataque que se pode ter no mundo. Vinícius e Mbappé. De verdade, eu enfim estava dizendo Arantixa Rodrigues que, segundo Victor Navarro, que tem boas informações do Barça na Rádio COPE, que o City tinha dito ao Barça que eram 60 milhões. Não sei se ele diz uma coisa para um clube e pede outra para o outro, mas se for assim, isso realmente irrita muito. Afinal, para que estamos aqui? Devemos nos indignar porque certas pessoas nos caem mal ou porque dizem, para um ele fala uma coisa e para nós outra? Ou é para fazer o time funcionar no próximo ano? O Leipzig já tirou sarro de você com o caso de Diomandé. Pague ao City 10 a mais do que o Barça pode oferecer. Pronto, aí você traz o Rodri Rodrigues, por favor. O que é isso?
Depois, claro, depois o Barça. Isso aí, eu não sei até que ponto. Se o Barça já conversou com o Rodri, que já deve ter conversado com o Rodri, tem que ver esses que dizem que não, o Madrid falou com o Rodri, denunciem eles para a FIFA e o Barça não falou com o Rodri e o Barça nunca falou com os jogadores antes. Todos fazem isso. Claro que todos fazem isso, não é? O que ele disse e o outro, o que dirá? Mas vocês vão me inscrever, seus safados, porque senão, mas vocês sempre têm o mesmo problema. Me deixam aqui, hein? Vocês ficam nervosos até o último dia do prazo de inscrições? Cara, eu acho que se Rodri é um homem de palavra, vamos ver. E o Madrid também, isso se resolve pagando mais 10 milhões. Não acho que você precise gastar tanto assim. Você já gastou com Diomandé, então que diferença faz? Comentar sobre o dinheiro alheio é fácil. Paga você então, sabe? Com o dinheiro do Madrid, que não é seu, é fácil falar. A gente se entende, enfim. Bom, o caso do Vini, vamos ver como evolui nessas próximas horas, o do Rodri também, mas pela manhã parece muito ruim. Muito ruim. O negócio do Vinícius no Instagram, uma besteira, tá? Mas ontem eu errei no vídeo porque, claro, eu procurei o Vini no Instagram, tá? Não gosto das bobagens que jogadores de futebol postam no Instagram. Essas fotos com suas correntes de ouro, com seus amigos, com suas danças, com suas besteiras, não sou fã disso. Sim, eu segui o Vinícius, assim como muitos outros, mas o caso é que quando vejo que entro no Instagram e procuro pelo nome do Vinícius, a primeira coisa que aparece para mim... O primeiro que aparece para mim nos resultados da busca é esse. É essa conta? Já achei estranho porque é Vini Júnior e Vini Júnior IR, mas eu vejo aqui milhões de seguidores. Não reparei, reparem, eram só 3 milhões e a outra mais de 60. Olhei fotos, vi um selo azul e pensei, pronto, já era, é o Vini mesmo. Últimas fotos dele treinando com o Madrid. Pensei, pronto, é isso. Não conferi mais e reconheço que o erro foi meu, sem problemas. E claro, a real é essa. Que apagou tudo e não colocou nada. A que se deve isso? Pois, cara, não sabemos. Vai saber, né? Aliás, insisto, essa coisa de chamar um prêmio de renovação de bônus. Bônus! Tem um tuiteiro, vou procurar para vocês, que se chama Nortenho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O que isso dizia ontem? Dizia, olha, aqui está. Dizia outro dia, no final a solução vai ser não chamar de prêmio de renovação o aumento. Vão chamar de bônus de fidelidade, gratificação por triênios, adicional de iconicidade corporativa acumulada ou simplesmente a atualização da tabela salarial, que talvez seja o mais simples. E pronto. E de fato, esses bônus que vão ser ativados. É que é isso mesmo, cara. Agora, o Vinícius merece que o Madrid faça algo diferente do que fez com o Cristiano e com o Ramos, que não atendeu às suas exigências quando o clube já vinha se mantendo firme há algum tempo? Porque tem gente que me escreveu no último vídeo, não, já fez isso, ou no Twitter, já fez, já cedeu para um, para outro, para o Mbappé, mas é diferente. Estamos falando de jogadores equivalentes. Sobre o Mbappé, na época pensei, poxa, nos rebaixamos, mas agora ele já está contratado e é nosso jogador. Depois de rir da nossa cara na primavera de 22, isso aí eu já falei na época. Mas insisto, é diferente, você está contratando um cara de fora. Um que já está aqui, que já virou lenda do Madrid, que já te ganhou Copas da Europa com gols em finais. Ok, esse mesmo, que te pede uma coisa que foge do que você acha que pode pagar. E você continua irredutível por um tempo. E o outro também, com Ramos e com Cristiano, nunca aconteceu do Madrid se adaptar ao que eles pediam, ou sequer se aproximar do que eles pediam. Isso aconteceu com Vinícius. E aqui, bom, se você muda essa linguagem, chama de bônus de não sei o quê, bônus de lealdade.
Olha, é que além disso, o nortenho aí, cara, ele acertou em cheio. Também serão baseadas em desempenho e bônus de lealdade. Pois é, então bônus de lealdade, ou seja, é impressionante. Não seria tudo o que pedi. Como diria Vinícius, pelo menos teria algo. Depois saberemos sobre os direitos de imagem. Mas então Vinícius merece isso nesses 2 últimos anos? Cara, você diz, vamos ver. Vinícius, um aumento de salário pelo que ele vem fazendo, pelo que já conquistou em 24 com aquele outro gol na final e tal. Naquele momento, aquilo já deveria estar assinado. Aquela gratificação. Mas agora, 2 anos depois. Após o que ele fez nesses 2 anos, não foi tão ruim. Outros foram piores. Ele não merece um aumento tão grande, mas considerando o ocorrido antes, talvez mereça. Mas algo tão espetacular assim? Com certeza não. Mbappé merecia o contrato que o Madrid assinou para contratá-lo? Com certeza não. Ele tinha zombado da gente em 22. Vocês não vão me ouvir dizendo se prefiro um ou outro. Não prefiro. O mais importante para mim é o Real Madrid. Sem idolatrias. Tanto faz um ou outro. Não conheço eles pessoalmente. Tanto faz para mim como pessoas. O que importa para mim é que eles ganhem para o meu clube, para o Real Madrid. O mesmo com Rodri. Para mim, tanto faz o Rodri. Tem pessoas que a gente percebe que podem ajudar no vestiário, porra. Cucurella parece ser muito gente boa. Bernardo Silva, um cara normal, um pai de família que chega ali, um veterano, um adulto que entra ali. Claro, é preciso levar em conta os aspectos humanos nesse sentido. Mas o principal é que eles ganhem. E para mim, Rodri, voltando a isso e já encerrando, Rodri é a peça que o Real Madrid precisa. Absolutamente. Do ponto de vista esportivo, se é melhor ou pior pessoa, para mim tanto faz. Ele demonstrou ser um profissional sério. Sério? E alguém que agrega a um vestiário sério e profissional? Sim. Isso ele já mostrou. Poxa, ele não só mostrou, ele ganhou tudo. Por 10, 15 ou 20 milhões, tanto faz. Impressionante. Que tudo dê certo para vocês. Deixem um like se vocês gostaram deste vídeo e inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo, quem achar que isso ajuda muito o canal. E a gente se vê no próximo. Tchau!